Existe uma crença no mercado financeiro sobre o efeito sexta-feira. Os investidores preferem fechar operações no último dia da semana e isso mexeria com a cotação na bolsa. E por causa deste efeito, ações e outros ativos cairiam ou subiriam menos nas sextas-feiras do que em outros dias. Mas esse efeito questiona a ideia que toda informação sobre um ativo, uma ação, está contida nos preços. Ou seja, nega o que os economistas e financistas chamam de eficiência de mercado. Será que efeito sexta-feira existe mesmo? Ou será apenas uma lenda entre os investidores? O Cafeína de hoje mergulha nas anomalias do mercado financeiro. Eventos não convencionais com o poder de influenciar as ações nas bolsas e que devem ser levados em conta para se gerir melhor o risco dos investimentos. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, muito bom dia a todos. Bom dia, meu querido Doni. Salve. Queria saber uma coisa, Doni. O quê? O quanto você gosta de celular? Eu gosto bastante. Tá aqui, sempre à mão. Dorme a um palmo de distância mais ou menos de mim. Você sabe por que o celular pulou da janela? Por que pulou da janela? Não sei. Porque ele estava em modo avião. Este Cafeína de hoje está muito estranho. Muito estranho. Está cheio de estranhezas, de coisas curiosas, inusitadas, Sim. de coisas que deixam uma interrogação. Isso não existe, já diria o Padre Quevedo dos investimentos. Exatamente. E vamos começar com a primeira coisa estranha que tem a ver com investimentos, com o mercado e tudo mais. É o chamado efeito sexta-feira. Então, o que acontece? Tem uma área lá em finanças que é a economia comportamental. Eu gosto de chamar de psiconomia. Eu trabalho bastante nisso, tenho lido muito a respeito há muitos anos. Qual que é a ideia, Doni? Quando o mercado geralmente funciona de segunda a sexta. Certo. Só que as notícias, elas são em tempo contínuo, então ela não para, né? Teoricamente, de sexta-feira é o dia que você tem um intervalo maior para o próximo pregão. Com isso, podem ter mais notícias boas, mas mais notícias ruins. Dessa forma, você teria mais risco. Então tem gente que mede aí e começa a estudar se sexta-feira é um dia que tem mais vendas, ou seja, os gestores, investidores preferem não dormir com os papéis comprados. Fala, não sei o que vai acontecer, eu vou pirulito nesse papel, depois eu recompro ele na segunda. Se as pessoas fizerem isso, acaba tendo uma baixa na sexta-feira, por conta de não assumir o risco, e aí na segunda voltaria a subir. Pois é, Samidana, e existe um estudo americano que foi analisar, olhar exatamente isso. Os pesquisadores fizeram o quê? Se debruçaram sobre dados de 131 anos dos índices Dow Jones, da Bolsa de Valores de Nova York, e do índice S&P 500, que reúne as ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E descobriram que sim, isso é verdade, isso aconteceu. Por mais de um século, as sextas-feiras foram mesmo os dias em que a queda se mostrou mais acentuada ou se mostrou muito acentuada. Mas vamos tentar entender. Porque a essa altura começou a surgir uma outra teoria. Qual que é a teoria? O efeito sexta-feira, aquele que eu falei que os preços cairiam, pode ser válido antes da internet. Mas home brokers, pregões online, o impacto eventualmente desapareceu. E aí fizeram um novo estudo, desta vez com a NASA, que é aquela bolsa de tecnologia, pegaram de 2004 a 2016. E o que deu? Efeito sexta-feira de novo. De segunda a quinta, a bolsa subiu em média 13% a mais que na sexta. Ou seja, sexta é um bom dia para comprar, porque se a ação cai, eu compro. Se a ação sobe, eu vendo. Você vai depender do horário do pregão. Comprou cedo, sexta de manhã e segurou até a tarde, perdeu dinheiro. Mas você pode operar vendido. Você pode fazer... É muito complexo. Você pode ser um Doni Trader. Você pode começar... Porque você sabe que day trade... Eu não estou aconselhando fazer day trade não, hein? Mas day trade é a compra e venda, ou venda e compra no mesmo dia, porque a liquidação do papel é feita no final. Então, para a bolsa, tanto faz se comprou e vendeu ou vendeu e comprou. Tanto a liquidação financeira como passar a ação por nome da pessoa é feita depois. Então o day trade existe disso. Mas de qualquer forma, chama atenção a arte na tela aí, segunda a quinta, 13% a mais de alta.
E é interessante notar tudo isso, a gente está chamando de efeito sexta-feira, mas o que acontece que, analisando os dados históricos, e é essa a conclusão dessa primeira estranheza, digamos assim, com relação ao mercado financeiro, as sextas-feiras se caracterizaram, de acordo com essas informações, esses estudos e esses dados, como dias em que a Bolsa de Valores, os indicadores mencionados, caíram, né? Isso consistentemente ao longo de muitos anos. Então, este é o ponto curioso, né? Será por que ele cai mais de sexta do que em outros dias, né? Esse é o resumo. Então, a gente pode considerar que efeito sexta-feira, de acordo com essas pesquisas, com esses levantamentos, existe e acaba, é claro, evidentemente influenciando os negócios, mas não é o único efeito do calendário na semana. Existe uma outra teoria também com relação a dias da semana e é o efeito Samidana segunda-feira. Nem precisa se preocupar, a gente não vai ficar percorrendo todo o calendário, né, todos os dias do ano, mas segunda-feira também é um efeito interessante. A segunda teoria diz que as segundas são dias ruins, dias de queda. E não dá para negar um aspecto, são os dias em que as bolsas, quando caem mesmo. Lembra que eu falei da sexta? Tem mais risco, então talvez as maiores quedas aconteceram na segunda-feira. Mas, Samidana, tudo isso pode ser verificado? É interessante bater com a quantidade de segundas-feiras históricas de quedas muito acentuadas nas bolsas. Só nessa década, se a gente pegar 2011, 2015 e duas vezes este ano de 2020, houve grandes quedas numa segunda-feira. Quedas daquelas graúdas mesmo. 2008, por exemplo, teve a primeira dessa sequência mais recente. Foi a primeira vez desde 87 em que houve uma queda grande o suficiente para merecer o título de uma segunda-feira tenebrosa. Agora, se for pensar, quantas horas tem do pregão de segunda, da hora do fechamento, até a abertura de terça? Quando você está na sexta, você tem muito mais horas até a abertura de segunda. Caso tenha uma notícia ruim, ou mais de uma notícia ruim, você tem mais chance de acontecer de sexta para segunda e afetar nos preços de segunda do que de segunda para terça, ou de terça para quarta, em qualquer outro dia. Então, nesse sentido, para mim, consigo entender esse racional. Mas agora a gente deixa o calendário de lado e vamos olhar a temperatura, o clima, efeito dia de sol. Qual a ideia? As bolsas, segundo essa teoria, subiriam mais em um dia de sol. Tem sol, alta mais forte. Não quer dizer que sem sol vai cair, mas em dia de sol, os investidores teoricamente ficam animados, mais dispostos a comprar ações e, obviamente, maior demanda, você tem um preço mais alto. É isso que aponta essa teoria, esse chamado efeito dia de sol. E se existem estudos que tratam do efeito calendário, 2 pesquisadores americanos das universidades da Califórnia e de Michigan, que pesquisaram 15 anos de dados sobre as bolsas de 26 países, inclusive o Brasil, se debruçaram sobre esse efeito que a gente está falando agora. Eles queriam saber se é verdade que um dia de sol mexe com as bolsas. E então, analisando todos os números, todas as informações, eles olharam o fechamento do pregão do dia e como ficou o tempo naquele mesmo dia. E descobriram o quê? Que nos dias de sol as bolsas sobem sim mais do que nos dias de chuva. A diferença foi de 0,18 ponto percentual. Então, se historicamente houve sol no céu naqueles países e naqueles dias ao longo desses 15 anos, eles iam ver a bolsa e falaram, olha só, as ações em média subiram mais. Sabe? E mais uma vez tinha a questão se a internet mudou ou não algo, já que mudou o jeito de investir. 3 economistas foram olhar os relatórios de análise de mercado produzidos por 5.500 profissionais. E mesmo com a internet o efeito continuava. A chance, nesse caso, de uma análise positiva caía 20% quando o dia estava com tempo ruim. Então, dias com tempo ruins, os analistas eram mais pessimistas. Muita doideira. A gente falou de efeito sexta-feira, efeito segunda-feira, efeito dia de sol, né? Essa previsão do tempo, ou o tempo impactando nos investimentos. Coisas muito estranhas, muito esquisitas nesse Cafeína. E vamos falar de mais uma. Já que citamos calendário, o tempo, a anomalia de agora é uma paixão nacional
o efeito futebol, Sam? Aqui o ponto é se o resultado do seu time do coração ou da seleção do país afeta o ânimo do investidor. Será que depois de uma derrota ou da eliminação ele fica mais desanimado e acaba impactando os negócios? Em anos sem Copa do Mundo, a Bolsa subiu mais de 1%. Mas quando tem Copa do Mundo, a Bolsa caiu em 10 dos 15 mundiais realizados. E esse não é o único trabalho que trata sobre o chamado efeito futebol, não. Um levantamento de economistas da Turquia comparou os resultados dos jogos da seleção do país e da Bolsa de Valores de Istambul e constataram o que como resultado desse trabalho? Que sempre que a seleção vencia, as ações chegavam a subir 5% nos dias seguintes. É um negócio, investidor, economista, acionista também não deixam de ser torcedores. Ficam eufóricos, ficam de cabeça quente, e o que esses estudos mostram é que isso acaba influenciando. Ninguém que investe no longo prazo vai vender e sacar o dinheiro, mas para os investidores de curto prazo, operar em mês de Copa pode ou não ajudar, depende do país que você está. Claro que a maioria acaba perdendo, só tem um ganhador. E com isso chegamos ao nosso último efeito. É mais um do calendário, só que diz respeito a um mês específico, o mês de setembro. É chamado efeito setembro e representa mais uma anomalia do mercado. É um efeito que aponta que se chegou o mês de setembro, então as ações vão cair, sabe? Essa tem lógica. No verão americano, muitos investidores viajam com as famílias. O volume de negócio diminui e isso favoreceria a alta das bolsas de junho a agosto. Chega setembro, os investidores voltam, encontram os preços mais altos e o mercado cobra uma queda. Ou seja, essa é a base de outros ditados, como o famoso sell in May and go away, venda em maio e saia e vai embora e dê no pé, que circulam no mercado de ações dos Estados Unidos. A gente aqui pegando dados, estudos, que foram feitos por lá. Maio é o último mês antes do verão deles. Mas de qualquer forma, um outro estudo investigou essa teoria e setembro é mesmo o pior mês do ano, Samidana, segundo este levantamento. Esse é um estudo grande, com base em 78 países. Tem algumas variações entre os meses em que a bolsa sobe mais, mas em poucos, setembro esteve entre os destaques. E, no geral, setembro perde. Então, alguém que opera na venda tem boa chance no mês, enquanto quem opera na alta, considerando o histórico, vai ter dificuldade. Claro que esses estudos aí vão contra a teoria, não são tão robustos, mas vale como curiosidade. O programa de hoje tem isso. É isso. E a gente tem aí alguns dos meses do ano que se destacaram e mostra como o mês de setembro é um mês um pouco mais fraco de acordo com esse levantamento aí, Então, janeiro, uma alta de 2,8%, fevereiro, 2,06%, abril, 2,31%, julho, 1,8%, setembro, um mês que ficou praticamente zerado ao longo de todo esse estudo em todos esses países no período levantado pelos pesquisadores, pelos economistas. Bom, esses foram alguns dos efeitos curiosos, interessantes, estranhos, inusitados ligados ao mercado financeiro, Sami. A gente leu isso e falou, caramba, mas que coisa mais curiosa, vamos trazer essa informação para a nossa estimada audiência saber também do que rola no mercado. Acho que é interessante, mas não pode ser uma tese de investimento em cima disso. Tem seus riscos. Não, evidente que não. Muito bem, recado dado, agora giro de notícias. O Nubank anunciou a compra da corretora Isinvest. Segundo o Banco Digital, nada muda para os clientes das duas plataformas e as empresas passam a operar normalmente e de maneira independente. Esta é a terceira aquisição do Nubank em 2020. A companhia já comprou a consultoria de tecnologia Plataforma Tech no começo do ano e adquiriu a empresa norte-americana de engenharia de software Cognitech 2 meses atrás. O Conselho de Administração da Vale aprovou o pagamento no valor bruto de R$ 2,40 por ação em proventos, totalizando 12,4 bilhões de reais. O pagamento acontecerá no dia 30 de setembro. Os dividendos estavam suspensos desde a tragédia em Brumadinho, em janeiro de 2019.
O IPO da empresa Plano & Plano pode movimentar mais de R$1 bilhão. A precificação da oferta pública da construtora está prevista para acontecer no dia 15 de setembro e a estreia das ações na B3 está marcada para o dia 17. A Justiça dos Estados Unidos barrou o crédito de $2,45 bilhões à Latam Airlines. A empresa, que está em recuperação judicial, esperava receber o financiamento de acionistas e investidores. A Latam ainda pode recorrer da decisão. Muito bem, essas foram as notícias que se destacaram, Samidana, com este dinamismo, com essa agilidade, com esta pegada toda muito interessante de ver. Os fatos que se destacaram no mundo dos negócios, investimentos, finanças e geral, que são relevantes para o seu bolso e também relevante para o seu bolso é saber como foi o fechamento do mercado. Pode rodar. E na semana do mercado financeiro, o Ibovespa acumulou queda de 2,84%. E na sexta passada, dia 11, a Petz fez a sua estreia na B3, com uma verdadeira disparada dos ativos. As ações fecharam com um salto de quase 22% a R$ 16,75. Entre as maiores altas, as ações do Pão de Açúcar, com 17,24%. Destaque também para a Azul e Siderúrgica Nacional, com um bom resultado na semana. As ações da IRB Brasil, PetroRio e Embraer tiveram as maiores quedas. Mais um Cafeína realizado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, enfim. Até amanhã. Até amanhã.